professor Marcos. Hoje eu, juntamente com os meus colegas Adriele, Andressa, Fábio e Thaisa, a gente vai falar um pouquinho sobre o dashboard do GLPI, mais o Power BI e mais o Grafana. Bom, eu vou explicar aqui, né, como que a gente usou, né, o GLPI junto com o Power BI e o Grafana para ajudar nas decisões da nossa empresa de software. Então, aqui no nosso processo decisório, né, o GLPI é onde registramos tudo, chamados, problemas, bugs e pedidos dos usuários, né? Essas informações viram dados importantes para entendermos, né, o que está acontecendo no dia a dia. E já o Power BI, ele ajuda a transformar esses dados em gráficos e indicadores, né, mostrando coisas como quais problemas acontecem mais, quanto tempo levamos para resolver eles e onde estão os maiores atrasos, né? Já o Grafana, ele mostra tudo em tempo real, como se fosse um painel de controle, né? Ele avisa quando um serviço da empresa está lento ou com alguma falha. Então, com essas ferramentas, né, conseguimos decidir mais rápido o que precisa ser melhorado no software, no suporte e na infraestrutura, né? Já na arquitetura de sistemas de apoio à decisão, né, o processo ele funciona assim, né? Primeiro o GLPI guarda todos os registros e os problemas, né, e pedidos. Depois, esses dados vão para o banco e passam por uma organização. E a partir daí, o Power BI e o Grafana usa essas informações para criar gráficos e alertas, né? E os gestores, eles olham esses painéis e conseguem decidir o que precisa ser feito, né? Como corrigir bugs, priorizar tarefas, melhorar o atendimento ou até mesmo reforçar a infraestrutura, né? E isso é o que chamamos de sistema de apoio à decisão, né? Usar esses dados para tomar decisões melhores, né? Então, com o GLPI, Power BI e o Grafana, né? Trabalhando juntos, nós conseguimos entender melhor os problemas, agir mais rápido e melhorar continuamente, né? Sobre qualidade da informação no GLPI. O GLPI, ele precisa estar bem alimentado porque todos os relatórios e análises dependem dele. Chamados completos, que são os registros que devem ter descrições claras, soluções e todas as informações obrigatórias. Categorias padronizadas, que a classificação dos chamados deve seguir um padrão para permitir análises coerentes. Status corretamente atualizado, que garante o chamado e esteja sempre status correto, como aberto, ou em andamento ou resolvido. Informações de ativo completas. Os equipamentos cadastrados, dados reais e atualizados para evitar erros nas análises. O Power BI e o Grafana, ambientes que dependem da qualidade do GLPI. O Power BI e a Grafana só funciona se o GLPI fornecer os dados corretos. O KIPs confiáveis em Power BI indicadores só serão precisos se os chamados e de ativos estiverem completos no GLPI. O dashboards em tempos reais no Grafana, que é o gráfico ao vivo, só fazem sentido se a base estiver organizada. Modelagem correta de dados, que são os dados mal categorizados, dificultam a organização no BI. Indicadores relevantes, métricas estratégicas dependentes de informações limpas e padronizadas. E, por último, porque é importante? Os dados ruins geram decisões ruins, porque informações incorretas, elas levam a conclusão erradas. E também tem melhor gestão de equipe, que no caso permite acompanhar desempenho e alocação dos recursos. Visão real da operação, mostra que realmente está acontecendo no suporte e na TI. Mais eficiência nos processos, informações corretas ajudam a identificar falhas e também as oportunidades.
E por último, a redução de erro de suporte, que é quando melhor o registro, menor a chance de retrabalho e falhas. O business inteligente é o processo de transformar dados brutos, em informações significativas e acionáveis. Então, seu objetivo é usar tecnologias, metodologias para coletar, analisar e visualizar dados, aonde que permite que as organizações tomem mais decisões estratégicas, mais rápidas e fundamentais. Então, o business ele vai converter número de conhecimento para melhorar o desempenho. Então, com a construção desse painel de controle dashboard, foi realizada através de uma integração entre o sistema de gerenciamento de ativos, GLPI, e o software de visualização de dados do Power BI, onde que inicialmente ele foi gerado um token de conexão no GLPI. Então, esse token é uma chave de segurança essencial, que autentica e autoriza o acesso aos sistemas externos, como Power BI. Então, os dados dos inventários, onde que são garantidos, tem a sua integridade, tem a sua segurança ali, das informações. Então, utilizando o token de autenticação, o inventário de computadores, ele foi importado, exportados no GLPI, aonde que esses processos específicos dos dados ele foi extraídos em formato de PDF e o arquivo de PDF ele foi importado para o Power BI, aonde que utilizou a funcionalidade de extração de dados do Power Query e o Power BI conseguiu ler e estruturar as tabelas contidas no PDF, Então essa etapa ela exigiu um trabalho crucial, das transformações e a limpeza do dado para garantir que as colunas estivessem no formato correto e prontas para serem utilizados nas construções dos gráficos. Então, com os dados tratados, o Power BI ele foi utilizado para gerar visualizações gráficas, onde que vai compor esse dashboard. Então, essa análise ela foca em analisar dados de base nas visualizações do inventário, onde foi identificado 17 computadores, no qual os gráficos gerados ele tem o número de contagem de computador, que foi 17, tem um gráfico de fabricante, tem um gráfico de sistema, de modelo, de status e de localização. Então, essa visualização ela permitiu que a gestão seja mais rápida e mais informada, aonde que vai transformar a lista de estatísticas ali no GLPI em recursos mais dinâmicos para a tomada de decisões. Falar um pouco sobre a integração e tratamento de dados ETL, falando sobre a extração. Na etapa de extração, eu conectei o Grafana ao GLPI, utilizando a API REST por meio do Data Source JSON. Usei o App Token e o Session Token para realizar a autenticação e garantir acesso seguro às informações. A partir disso, eu extraí diretamente os dados brutos do endpoint /ticket, como ID, status, priority, urgency, date, closed date, além de outras informações operacionais do sistema. Esses dados vieram em formato JSON, que permitiu uma integração simples e eficiente com o Grafana. Falando um pouco sobre a transformação. Depois de extrair os dados, a gente fez uma etapa de transformação dentro do Grafana, onde a gente padronizou os campos que foram devolvidos pela API para facilitar a análise e a criação dos indicadores. Eu apliquei um Group By, no Grafana a gente tem essa opção para agrupar as informações e gerar as métricas importantes, como total de tickets por status, prioridade e urgência. A gente também criou os campos calculados, então, por exemplo, transformar valor numérico em strings, por exemplo, campos de string, transformar em campos numéricos para fazer uma soma. Realizamos uma limpeza e organização das tabelas e também convertemos datas. Falando um pouco sobre a carga. Com os dados prontos, a gente fez isso direto nos painéis do Grafana. Então, a gente fez gráfico de pizza para analisar a distribuição dos tickets por estado, mostrando a quantidade total de tickets e tickets resolvidos, tabelas organizadas com todos os dados, etc. Agora, falando um pouco sobre indicadores e QPIs produzidos. Com o dashboard, ele gerou diversos QPIs importantes e indicadores. Por exemplo, status dos tickets, como a distribuição dos chamados, pelo gráfico pizza, que fica mais fácil a visualização. Tickets por dia, tickets resolvidos, total de tickets, tempo médio de resolução. A gente fez o cálculo, da data
que foi resolvido desde a data da abertura. Aí foi possível pegar. Agora eu vou mostrar um pouco mais. Agora falar um pouco da API REST do GLPI. A gente teve que ativar, né, a API. Então, vou mostrar aqui um pouco. A gente tem que vir aqui configurar. Não, deixa eu ver aqui. API. Aqui, configurar geral clientes de API. Você tem que habilitar a API REST. Eu coloquei para as credenciais, né? Que aí ele vai gerar o token. Então, a gente utilizou, né, a autenticação básica, que é ali pelo Session Token. Então, você tem uma rota para você gerar esse Session Token, que no caso é essa daqui. Aí ele gera esse token e a gente coloca na header do endpoint que a gente precisa das informações, né? Então, os endpoints principais foi a barra ticket e barra computer. A gente fez chamadas HTTP apenas de GET, né? Basicamente, que a gente não inseriu nada. E a gente fez essa integração em tempo real do Grafana com o GLPI. Algumas modelagens de dados para decisão. A gente pegou, né, esses dados relevantes para o GLPI, então status, data, resolução, organização e métrica-chave para análise, transformações aplicadas, estruturação dos campos e bases preparadas para gerar os QPIs. Irei falar sobre dashboard gerencial para apoio estratégico operacional, sobre a visão operacional. Primeiro vamos falar sobre a visão operacional. Com essa integração, nosso foco é garantir o acompanhamento em tempo real dos tickets e do fluxo de atendimento. É ter a capacidade de olhar para o monitor e saber exatamente o que está acontecendo na operação agora. Sobre os indicadores chaves. Para isso, nós acompanhamos alguns indicadores fundamentais, como por exemplo no painel. Nós visualizamos o status de tickets atualizados, o volume diário de chamadas que entram, a quantidade de resolvidos e, muito importante, o tempo médio de resolução da equipe. Já no monitoramento contínuo, esse painel nos permite um monitoramento contínuo. A grande vantagem disso é a identificação rápida de gargalos, porque, por exemplo, onde o atendimento travou e com isso conseguir fazer a priorização de demandas de forma ágil, né? Já na visão estratégica, aqui utilizamos dados para fazer uma análise de desempenho geral e entender as tendências ao longo do tempo, vendo se o serviço está melhorando ou piorando mês a mês, né? Suporte à gestão. Então, isso oferece um verdadeiro suporte à gestão. Ter esses QPIs consolidados auxilia diretamente na tomada de decisão e facilita o planejamento de recursos, como saber a hora certa de contratar ou treinar a equipe. E por fim, a integração inteligente. O nosso objetivo final é pegar os dados brutos do GLPI e transformar as informações úteis para a gestão, trazendo inteligência para o nosso setor de TI. Muito obrigado.